Salve, rapaziada, firmeza total. Mais uma vez estamos juntos aí com mais um vídeo e mais um equipamento concluída a revisão. Rapaziada, quando eu falo em alguns vídeos, esse equipamento deu trabalho, não deu trabalho como esse, simplesmente isso. Mas foi vapo. APS, rapaziada, tá aqui, ó. Não tá com a pontinha vermelha, tá? Mas está com o supressorzinho aqui. Tá aqui, ó. Equipamento APS, ok? Não está com a bateria conectada ainda. Vamos conectar. Mas vamos trocar uma ideia antes sobre esse equipamento. Vamos encurtar o percurso dessa vez. Bom, rapaziada, esse equipamento aqui é de um operador da equipe Corvus, tá? É uma APS, gatilho eletrônico. Nesse equipamento aqui, nessa APS aqui, o gatilho eletrônico é o mesmo gatilho da Ares, tá bom, rapaziada? Então o que a gente encontrou aqui? Qual foi o cenário? Esse equipamento chegou aqui para fazer um ajuste, o que foi pedido foi que fizesse um ajuste nos disparos que não estavam indo reto, certo? A informação que foi passada é que esse equipamento tinha passado por uma manutenção de redução de FPS. Eu acredito que não seja uma manutenção na verdade, né? Porque o que a gente encontrou dentro desse equipamento aqui estava bem complexo, né? Eu acredito que foi para manutenção, mas não para revisão. Acredito que foi só para corte de mola, acredito eu. Porque esse equipamento tem saque de mola rápido, belezinha? Quando esse equipamento chegou, padrão. Chegou o equipamento na minha bancada, eu não conecto a bateria sem antes fazer um teste com o multímetro. Como eu mostrei para vocês no short quando esse equipamento chegou. Se vocês querem ver essas informações, tá tudo salvo aí nos videozinhos curtos. Beleza? Enfim, os operadores que trouxeram sugeriram que eu entrasse em contato com o proprietário e trocasse ideia com ele no que realmente era para fazer nesse equipamento, e o proprietário pediu para fazer uma revisão, certo? Existem duas situações: avaliação, certo? E manutenção. Avaliação e revisão, certo? Na avaliação, a gente faz testes, como por exemplo com multímetro, com amperímetro, disparo, cronagem. O equipamento fica fechadinho, a gente faz esses testes, ouve o disparo. Na pegada do pistol grip, quando está efetuando alguns testes, a gente vê se não está aquecendo, se ele não está vibrando, entendeu? Enfim, até o som, se não está tendo ruídos diferentes no equipamento, se está buscando longe de disparo. Isso é uma avaliação completa. É interessante fazer uma avaliação completa porque às vezes na avaliação problemas que não apresentaram sinais no campo, às vezes na avaliação a gente pega, como foi o caso desse equipamento. Veio para mexer na parte externa, que foi o que o proprietário tinha pedido para os rapazes comentar. Quando esse equipamento chegou, entrei em contato, porque ela realmente apresentou continuidade na gearbox. Um dos operadores comentou que usou esse equipamento em um jogo que a célula da bateria dele estufou, provavelmente pela continuidade. Continuidade, rapaziada, para quem não sabe, é quando um dos polos está tendo fuga de energia e está transferindo essa energia para algum ponto do equipamento na parte metálica, certo? Então assim, nesse caso aqui, se eu não me engano, era o polo negativo que estava tendo contato com a gearbox. Então no multímetro ele apresentava essa fuga, e se você conecta a bateria, ele pode sim estufar. E se por azar o polo positivo em algum outro ponto abrir essa fuga também, aí nós temos o curto, a fumaça, a bateria estufando, a combustão, o fogo, certinho? Então assim, apresentou continuidade no equipamento, não põe a bateria, certo? Dito isso, comuniquei o proprietário. Em momento algum a gente condena, a gente só vai condenar quando a gente tiver certeza da situação. Eu avisei o proprietário que ou o gatilho, né, ou o motor tinha morrido. Rapaz, tá ruim. Vamos lá, vamos só dar uma melhoradinha aqui no foco. Pronto, acho que agora ficou um pouquinho melhor, né?
Então, eu comentei com o proprietário que eu estava, depois que a gente fez a identificação do ponto de continuidade, vamos tomar bastante cuidado com isso aqui, ó. Fio. A rapaziada geralmente vai conectar a bateria, puxa fio, mexe no fio. E isso acaba movimentando o cabo aqui dentro e acaba rompendo. Ou descascando. E é quando ele descasca que ele acaba abrindo curto, rapaziada. Então, tem que tomar cuidado. Quando a gente pega um equipamento, a gente faz algumas pesquisas, né, sobre o equipamento, sobre o histórico do equipamento. E sobre esse equipamento em específico, eu fiquei sabendo que em um campo ele chegou a abrir combustão. Então assim, esse problema de fio desencapado nesse equipamento não foi novidade, tá? Na placa de gatilho nós encontramos um canto dela, que também está registrado nos vídeos curtos, nós encontramos uma marca escura. Aquilo ali eu notifiquei o proprietário que sim, era marca de centelha de início de combustão, certo? E aí pesquisando eu descobri que esse equipamento realmente ele já entrou em combustão em outro jogo. Eu não sei se foi uma ou duas vezes, mas aconteceu. Tiveram que tirar a bateria às pressas por causa dessa situação, certo? A fiação desse equipamento está deplorável. O ideal para ficar top era trocar toda essa fiação. Bacana? As quinas vivas da gearbox que estavam causando essa continuidade eu removi. Mas ainda assim, se não tiver cuidado com essa fiação, vai abrir continuidade de novo e existe o risco de combustão. Gatilho eletrônico. Toda vez que o gatilho eletrônico passa por traumas dessa forma, isso reduz a vida útil do gatilho. Então assim, eu não posso falar, o equipamento passou por uma revisão, vai durar agora uma eternidade. Não, a gente faz a corretiva e a preventiva. A preventiva é prevenir situações. A gente só consegue prevenir algumas. A gente não tem como prevenir um gatilho de queimar, porque ninguém tem bola de cristal. Um curto, a arma não tem curto nenhum, tá zeradinha. Tanto é que eu posso conectar agora, vou conectar aqui minha bateria, sem me preocupar. Pera aí, tô com uma mão só, deixa eu apoiar aqui, pera aí. Tá aqui, tá conectado, municiada, ambiente controlado e óculos de proteção, ok? Nada impede do proprietário chegar no campo, mexer de mau jeito nesse fio, puxar de repente, às vezes na solta da bateria dá aquele tranquinho e na próxima colocação de bateria esse equipamento dá ruim. Então todo equipamento tem que tomar cuidado na movimentação desse fio aqui na parte traseira. Certinho? Dito isso, tinha gambiarra no motor, tinha gambiarra no fio. Rapaziada, pensa no equipamento que estava realmente... Eu não coloco tudo num vídeo, porque às vezes não dá, acaba ficando muito longo. Às vezes só de explicar, essas explicações que eu faço dos equipamentos, é mais para deixar registrado a passagem desse equipamento pela minha bancada, do que na verdade para poder mostrar a tragédia. Porque a tragédia eu mostro nos shorts, os videozinhos curtos, e ficam registrados ali. Então, tá curioso? Acessa o canal, vai lá nos shorts e dá uma pesquisadinha, APS. Os últimos vídeos de APS são desse brinquedinho aqui. Certinho, rapaziada? O motor desse equipamento, no final das contas, ele era o vilão que estava dando problema. Então assim, rapaziada, o consumo desse equipamento, pelo motor, ele era um motor high torque, tá? Ele tá aqui, é um motor muito forte. Logo que ele chegou, eu avisei nos shorts que ele estava com marcas que já tinha sido aberto esse motor. Eu não tenho como dizer se esse motor é 100% original internamente, não dá para saber. Podem ter mexido, trocado o eixo, trocado, entendeu? Trocar o eixo inteiro, de repente, é bem comum a gente ver esse tipo de gambiarra. Eu não gosto de fazer, mas esse aí tá. Os conectores estavam soldados de forma grosseira. O fio do motor, para mim trocar o motor dessa arma aqui foi um problema. Mesmo colocando um motor da cima, e a gente tirou o motor high torque e colocamos o motor da cima. Ela ainda está com uma resposta ótima, instantânea, ficou muito boa. Está instantâneo o disparo. E o consumo dessa arma foi lá para baixo. Eu não medi o consumo dela anteriormente, certo, rapaziada? Mas é bom deixar registrado que todo motor tem vida útil. Ah, Rick, mas quando o motor acaba não é só trocar o carvão, não é só trocar a escova? Sim, rapaziada.
mas o induzido não troca. Então mesmo que você troque o carvão, a escova, a vida útil desse motor ainda assim é reduzida e o consumo dele ainda acaba sendo alto pelo desgaste, certo? Então a gente vai lá, limpa o induzido, tudo, troca as escovas que já estão gastas e ele vai durar mais um período. Porém, chega um ponto que o motor morreu. No caso desse motor, o induzido não, as escovas, o carvão, como é conhecido popularmente, está íntegro. Então, assim, provavelmente o induzido cansou. Vamos cronar esse equipamento agora? Roll-up aberto, bolinha 0,20. Vamos esperar ele limpar aqui, certinho. Rapaz, toda vez que eu mexo nessa aproximação ele acontece isso. Então vamos esperar ele limpar aqui, ó. Aí. Agora vamos lá. Primeiro disparo. Esse equipamento passou por uma redução de FPS. Não reduziram o FPS de forma saudável. O que é reduzir o FPS de forma saudável? Explicando. Tem que reduzir a mola, tem que reduzir o fluxo de ar e tem que ver se o tamanho do cano é compatível. Porque se eu reduzir a mola e eu não reduzir o fluxo de ar e não reduzir de repente o cano, a gente vai ter pouco ar para um cano muito longo. E aí a gente tem problema de resvalar a bolinha. Resvalar é quando a bolinha esbarra em algum cantinho do cano e aí a precisão, a bolinha acaba saindo uma para cada lado, que, olha, era o que estava acontecendo nesse equipamento. A redução de FPS que foi feita nesse equipamento foi feita uma redução de FPS de forma na gambiarra. Colocaram, em vez de reduzir a mola, poderiam reduzir a mola, poderiam cortar elos da mola, não foi isso que foi feito. O que foi feito foi colocado, aumentaram a distância entre o roll-up e a gearbox. Com isso, eles geraram, quem mexeu gerou um vazamento nesse casamento entre o air nozzle e o roll-up. E esse vazamento fez esse FPS cair, certo? Fizemos toda a vedação, toda a limpeza, todo o polimento e retiramos essa folga. E olha só o resultado. $410 no primeiro disparo. Nós estamos usando aqui O-ring de borracha, tá bom, rapaziada? Não foi trocado a vedação interna por O-rings da forma que eu costumo fazer também, tá bom? É bom a gente tem que deixar registrado, porque assim, quando eu pego o equipamento para fazer a revisão e eu coloco as peças que eu acho que fica bacana, automaticamente o resultado fica mais programado, né? Então assim, nesse caso aqui, ainda estamos tendo uma oscilação. Não é nada grosseiro, mas essa oscilação ainda existe. 410. O legal é que o consumo dessa arma ficou bem baixo. Olha a variação. 399. Tá demorando bastante para limpar, né? Vamos lá. 404 de FPS. É isso aí. Rapaziada, foi trocado o motor desse equipamento, tá? Foi colocado um motor da Cima. Apesar de ser um motor da Cima, ele tá com induzido bom, tá com carvãozinho, com as escovas boas. Como eu tô mostrando, a resposta tá instantânea. Tá rápido, o som do equipamento ficou bem agradável. Ah, Rick, mas o FPS ainda tá muito alto. Sim, ela tem saque de mola rápido. Então, qual é o legal? Vai reduzir esse FPS? Coloca uma molinha mais leve. O equipamento está tudo revisado. Não precisa estragar a mola para poder colocar, para poder reduzir esse FPS, certinho? Ela coloca a chave aqui, sacou a mola, colocou uma molinha mais leve, acabou o problema. Entendeu? Então assim, ela está toda revisada, a vedação está todinha feita. Teve algumas coisas assim que eu não gostei de verdade.
Eu acho legal quando eu tenho assim um pouquinho mais de liberdade para poder mexer. Nesse equipamento eu não tive toda essa liberdade como eu gostaria. De qualquer forma, o trampo está feito e da forma correta, da forma que tem que ser feito, tá bom? Os pontos de isolamento foram feitos de forma segura, porém, voltamos àquela tecla. Cuidado com o chicote, cuidado com a movimentação do fio. Por melhor que seja a espessura da fiação ou até mesmo do isolamento, um tranco pode desencapar um pedaço de fio e gerar um problemão, certinho, rapaziada? Dito isso, o equipamento está pronto para o proprietário vir buscar, tá bom? Eu não sei se ele vai jogar nessa segunda-feira. Estou fazendo o vídeo agora, já era para ter feito o vídeo desse equipamento faz tempo, mas eu estava com outros na bancada. Teve algumas peças nesse equipamento assim que estavam em discordância com a realidade, com a necessidade, como por exemplo o bucking. O bucking desse equipamento não estava legal. O nub desse equipamento não era compatível com a janela dele, tive que trocar o nub, tive que trocar o bucking, nub, bucking e motor foi trocado nesse equipamento. O resto a gente fez o melhor possível dentro das possibilidades do proprietário para poder conseguir deixar esse equipamento bacana e funcionando, tá bom? Infelizmente eu não gosto de fazer solda em contato de motor, mas nesse caso aqui a gente teve que fazer para poder manter ela funcionando, porque o proprietário não ia trocar a fiação no momento desse equipamento completo, que seria o indicado para que ficasse mais seguro, trocar toda a fiação, certo? Estava bem ressecada, bastante pontos descascado. E é isso, rapaziada. Para finalizar, a PS, vamos agora que acabou, vamos colocar o estoque dela, né? Vou deixar para vocês aí, para finalizar o vídeo, o estado, né? O estado, eu vou fazer um videozinho, um pedacinho só curto para vocês acompanharem no final do vídeo. O resultado, qual